1 Crônicas, capítulo 13. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100, e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Balá, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou àquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo o que ele tinha. 1 Crônicas, capítulo 14. Então Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, em madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros, para lhe edificarem uma casa. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, porque por amor do seu povo Israel, o seu reino se tinha exaltado muito. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou ainda mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo o Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo-o Davi, saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale de Refaim. Então Davi consultou a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregarmos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou e disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Ali deixaram seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. De novo Davi consultou a Deus, e este lhe respondeu: Não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles, e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então saia a peleja.
porque Deus saiu diante de ti a ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus desde Gibeon até Gezer. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. 1 Crônicas, capítulo 15. Fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levar a arca de Deus, e o servirem para sempre. Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém, para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que ele tinha preparado. Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e seus irmãos, 112. Chamou Davi os sacerdotes Zadoque e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: Vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos, segundo nos for ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos cantores, para que com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, e levantassem a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele a Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmão deles, a Etã, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos da segunda ordem, a Zacarias, Bene, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maséias, Matitias, Elifeleu e Micnéias, e os porteiros Obed-edom e Jeiel. Assim os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maséias e Benaia, com alaúdes, em voz de soprano. Matitias, Elifeleu, Micnéias, Obed-edom, Jeiel e Asaías, com harpas, em tom de oitava, para conduzir o canto. Quenanias, chefe dos levitas músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era entendido nisso. Berequias e Eucana eram porteiros da arca. Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes. Tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Foram Davi e os anciãos de Israel e os capitães e milhares para fazer subir com alegria a arca da aliança do Senhor, da casa de Obed-edom. Tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos
e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi dançando e folgando, o desprezou no seu coração. O Evangelho segundo João, capítulo 7. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, e eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas, e continuou na Galileia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: Onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: Ele é bom. E outros: Não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: Como sabe este letras, sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão. Tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhes Jesus: Um só feito realizei, e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado,
para que a lei de Moisés não seja violada? Por que vos indignais contra mim? Pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura, reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos donde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá donde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele, e diziam: quando vier o Cristo, fará, porventura, maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhes Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz? Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, até esse momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras, diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, donde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades?
ou alguém dos fariseus? Quanto a este plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga um homem, sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para sua casa.